portanto, eu pergunto se a sua pergunta, passa a redundância, não tinha aqui esta preocupação relativamente às questões do assistencialismo. Quando eu dizia, e já lá voltaremos de certeza, mas apenas para lançar também a bola para o Narciso, quando eu dizia que o assistencialismo por si só não me tira propriamente o sono, diria que nós temos um legado, temos uma história, e portanto negar a nossa história é viver com a cabeça dentro debaixo da areia. Não é a nossa história que nos deve atormentar, é o que é que fazemos com essa história hoje e o que é que perspectivamos para amanhã. Porque a nossa história, de facto, foi enraizada em determinados marcos históricos, culturais, sociais e que tiveram o acompanhamento das transformações também das sociedades. O problema não é vivermos com essa história, o problema é o que é que fazemos com essa história face à mudança das configurações e das lógicas sociais e às transformações que assistimos na sociedade. Viver eternamente com esses referenciais, isso sim é que é um problema, não é viver com essa história. Eu honro muito a história do serviço social, que foi uma profissão que sempre ousou sonhar, recriar, fazer frente àquilo que são os desafios da sociedade, e, portanto, não nego aquilo que são as nossas bases e aquilo que são as nossas raízes, a nossa genética do ponto de vista do nosso ADN profissional. Agora, o que é que vamos fazer com essa história? Como é que vamos honrar perante uma nova sociedade, perante novos desafios, perante novas configurações do próprio tecido social, porque o tecido social mudou e, naturalmente, que, honrando a nossa história, há agora que definir novos caminhos e defini-los com coragem, com determinação, não propriamente negando aquilo que é o passado, mas perspectivando que o cenário mudou e, face a um cenário que mudou, os profissionais também têm de se reconfigurar face àquilo que são os novos desafios que se lhes apresentam. E, portanto, antes de passar a bola para o Narciso, este crescimento é aquilo que justifica hoje uma adaptação mais facilitada a um processo de um profissional que sempre soube lidar com as adversidades, é isso? Ou seja, eu, por acaso, gosto mais da palavra recriação do que adaptação. Porque a adaptação pode ser... Não é que o comportamento adaptativo não nos faça falta, mas gosto mais da ousadia da palavra da outra do que propriamente adaptação. Recriação coloca-nos como protagonistas e não como vítimas de uma coisa que nos vamos adaptando e que às vezes já não nos serve e que as costuras às vezes não nos servem. Recriação, ressignificação, sinto-me mais confortável com essas palavras mais desafiantes e mais desacomodadas do que a palavra, eventualmente, as palavras são o que são, mas também têm as suas conotações. E a palavra adaptação pode nos incutir algum síndrome de passividade e não é com passividade certo que vamos enfrentar os desafios que a profissão e que a sociedade enfrenta. Narciso, então em que ponto é que ficamos? Vamos conseguir chegar a um não patamar de assistencialismo porque, de facto, temos tido todas as armas, vocês têm tido todas as armas para conseguir colmatar esse modelo ou essa palavra que, de facto, tem que ser desconstruída, como a Carla fez aqui muito bem, ou temos novos desafios também perante este novo contexto social que aí vem? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado, Diogo. O que a Sónia disse e o que a Carla disse é um misto único, não é? Nós estamos em pleno século XXI e estamos a atravessar a maior experiência para a área profissional de serviço social. Nunca ninguém conseguiu viver uma situação de uma pandemia, não é? Como está a acontecer agora. Infelizmente, estamos a acontecer isso. E este nível de assistencialismo que ocorreu nestes últimos tempos, principalmente a partir de março para cá, aqui num curto espaço de tempo, transformou a maior parte dos profissionais do serviço social que estão no terreno. Porque não havia um plano, não havia meios técnicos para ajuda. Então o que é que acontecia? O que aconteceu agora para fazer isto? O que aconteceu de sempre até aqui? Que foi uma coisa muito simples, foi o recriar de soluções de intervenção perante a necessidade. Porquê assim? Costumo dizer, gosto de ir sempre à raiz de nos passar para a frente. Pela seguinte razão. Nós temos um problema na área do assistencialismo grave. Qual é? É o financiamento. Não há financiamento fácil. Há uma verba. Normalmente a maior parte das instituições tem uma verba, mas é uma verba que está orçamentada. Isso não é. Se não houver mais que aquilo, ou um reforço financeiro para que se possa assistir na maneira, seja na alimentação, na higiene, derivadas afim das valências, não se pode prestar um serviço. O que muitas vezes acontece é um voluntarismo das instituições em ajudar as famílias e a prestar esse apoio. E no âmbito das políticas sociais, isto é grave, pela seguinte razão, porque se nós olharmos para o artigo 4 da Constituição, vamos ver lá um ponto que diz em que o Estado segura a educação, a saúde, a dignidade pessoal e, no fundo,
tenho uma verbazinha que vai para esta dignidade pessoal e para a saúde, que acaba por ser um nicho, no fundo, de zero, que não dá apoio à população e que faz recriar os profissionais de serviço social a uma nova intervenção. E vamos para uma situação muito prática. Se nós olharmos agora para esta situação que se passou no Covid-19, nesta pandemia, que ainda está a decorrer, e graças à maior parte, temos que agradecer aos profissionais, todos sociais e todos de saúde, que têm praticado, seja eles hospitalar, seja da área da assistência, na parte social. Se nós não olharmos para aquilo que eles fizeram, para o trabalho que eles deram, para o esforço pessoal que eles deram em toda esta prestação de cuidados, esta prestação de serviços, neste apoio, estamos a fazer uma coisa muito errada. E porquê? Porque foi neste momento que nós conseguimos perceber e eluzir algumas ideias mais governamentais e distritais de que o serviço social e que a ação social em si, esta assistencialista, necessita de maior financiamento. E se não virem por aí, porque assim, se vocês forem a contar o número de instituições que em Portugal conseguiu, muito basicamente, IPSS e Misericórdias, quantas IPSS e Misericórdias em Portugal conseguiram sustentabilizar este orçamento extra das instituições? Meia dúzia, mais que isso. A maior parte das instituições a nível nacional neste momento estão completamente com uma dívidas a nível, seja da fornecedores, já a preparar o próximo ano, o próximo semestre, já nem o próximo ano, o próximo semestre a fazer reduções aqui e acolá em horas para poder pagar a fornecedores e a funcionários. Muitos deles nem sequer conseguem ainda pagar a uns ordenados, estando ali pagando as horas extras ou chamadas horas noturnas suplementares. Portanto, eu questiono muitas das vezes que tipo de futuro nós queremos para o assistencialismo a nível do apoio geral, porque assim, se nós fizermos tudo voluntariamente, vamos passar a ser um país só de caridade. Não é um país de caridade. As pessoas fazem mais caridade, realmente é verdade. Mas o assistencialismo puro necessita de um financiamento, necessita de uma aurora, de uma almofada que permaneça sempre assegurado aquela necessidade. Agora, na verdade seja dita, nós não podemos ser um país em que só oferece serviços e que só serve de apoios. Pelo contrário, também temos que saber programar e recriar, como disse a Carla e bem, uma nova solução. Mas essas novas soluções diferem também com uma questão temporal do estado do tempo a nível económico. Eu volto a dizer novamente, e arrisco-me a dizer uma coisa. Nós, quando entramos num período da Troika, houve aqui demasiados exageros a nível da ação social, das políticas sociais, demasiadamente. Houve aqui coisas que foram uma atrocidade, no meu ponto de vista. Mas neste momento, face à situação atual, que não havia mais nenhum plano, não havia nada programado, porque nunca ninguém programou, porque nunca nada se pensou que houvesse uma contingência destas. Portanto, se calhar saímos muito bem a nível deste período, da nossa parte da assistência. Agora, há aqui outro fator que também é importante realçar. O que é que nós queremos programar para o futuro? Queremos programar... Mas Narciso, consideras que todos esses desafios foram entraves, obviamente, à prática do assistente social na sua plenitude, mas isso não fez que o assistente social regredisse na sua intervenção ou na sua plano dorsal de intervenção? Eu, pelo que eu conheço do campo neste momento, posso dizer que assim, em maior parte dos casos, o assistente social foi assistente social, foi orientação direta, foi auxiliar de serviços gerais, foi administrativo, foi motorista, fez tudo aquilo que estava para além das suas funções jurídicas, mas além disso, prestou o seu trabalho todo e o seu esforço e o seu crescimento. E não é só nestes aspectos que cresce o assistencial, mas também tecnicamente foi muito importante ver que o assistencial vai além das fronteiras do seu apoio, do seu suporte. E acho que cresceu bastante por duas razões muito simples. Por uma, ninguém está habituado a ver o doutor a trabalhar no campo, a maior parte. Há uma reticência dentro dos gabinetes. E a segunda, a proximidade como colaborador, como colegas de equipa, porque é uma das grandes diferenças. Nós nas IPSS não temos muito, neste momento, e nas escolas não há assim um grande afastamento, mas no setor público cada um vive um bocadinho o seu paradigma de trabalho bem, funcional, mas às vezes não há uma ligação. E desta vez foi ao contrário. Com esta situação da pandemia, a maior parte dos profissionais agregaram-se uns aos outros, conseguiram ter um feedback. Isso foi muito positivo. Se calhar aqueles feedbacks mais, costumamos dizer, mais egocêntricos ou o chamado não me toquem, por favor, que eu é que sou importante, não é? Como uma expressão cá do Porto.
acabou por juntar as pessoas, acabou por ser ouvidas. E isto faz alterar muita coisa. E principalmente a remediar, e não só, e a diminuir o tempo de espera. Porque nós neste momento também temos que ver 2 pontos importantes. Nós estamos numa sociedade que neste momento está com um futuro indefinido, desculpem-me dizer-me isto, mas estamos com um futuro indefinido, porque não temos ainda uma palavra de salvação relativamente a esta situação do Covid. Estamos com uma situação indefinida a nível financeiro, porque assim, muitos possam desenganar, e eu não quero ser aqui um futurista, como disse a Carla. Mas, assim, nós vamos entrar num problema financeiro, se calhar um bocadinho acentuado, se calhar com alguma margem ainda podemos fugir dessa crise financeira, porque vai ser global e que nos vai afetar, infelizmente. E também estamos a falar noutra coisa que vai disparar, que também temos de ter alguma precaução, que é a questão do desemprego. Há aqui uma estimativa que 30% a 40% dos comércios centrais das grandes cidades, nós chamamos Porto, Lisboa, Coimbra, principalmente tendo aqui esta afluência grande, possam vir a ter uma quebra surpreendente de receitas e um desemprego muito acentuado. Portanto, eu acho que estes fatores é preciso estudá-los, mas também estudá-los no sentido de já preparar estratégias para isto, porque assim, nós continuamos a viver uma coisa muito má. É assim, nós quando preparamos as coisas, as políticas sociais, é assim, são as que fazem uma maior gerência da nossa atividade. Mas a maior parte chama-se a política pessoal, porque é aquela que nós damos de mão a mão, que é a voluntariedade, não é? Que acontece muito, isto acontece. Relativamente às nossas políticas sociais, é preciso haver aqui algum interregno relativamente à sua prestação, pelas seguintes razões. Nós não podemos estar aqui no mesmo erro em deixar que as pessoas deixem de estar ativas, okay? Que planeiem a sua vida e que pelo menos tenham sustentabilidade. Por 2 razões. Não é possível nós mantermos uma pessoa 15 a 20 anos no desemprego. Ou há solução ou não há solução. E só pode haver uma solução. Não é? Mas isso acontece, infelizmente. Há pessoas que isso ocorre. Outra situação é a prestação. Mas afinal, será que se essa pessoa pode ir prestar um serviço a alguém e que seja remunerada por prestar esse serviço, a nível com um subsídio, está com um subsídio de desemprego, reinserção social, seja o que for, será que não é possível ou passível de acontecer isso? Agora, é assim, isso obviamente é assim, de certeza que qualquer assistente social, colega nosso, dá um parecer favorável, que é uma forma de manter a pessoa ativa e inserida na sociedade. Agora, muitas das vezes temos que perceber uma coisa, essas políticas autorizam. Muito bem. Ainda para continuarmos a nossa reflexão e progredindo agora para o indivíduo e, obviamente, para o assistente social, eu trouxe também uma reflexão que já, acho muito interessante e que já partilhei numa outra conferência com a professora Júlia Cardoso, que é de Américo Mendes, em que ele define que o setor solidário, agora abrangendo aquilo que é a intervenção do assistente social neste setor, ele diz que este setor vive de uma cultura muito nossa, em que cada português se sente guarda do seu irmão e no exercício da cidadania, ou por caridade ou por solidariedade, não rejeitam fazer o que está ao seu alcance na construção coletiva para um melhor dever de cada um e de todos nós. Sónia, o que define o assistente social como um construtor coletivo de uma sociedade mais justa, onde estes tais valores evocados à inerência da intervenção do setor social são cultivados como a tal, e podemos dar aqui vários exemplos, a solidariedade, a acessibilidade, a segurança, a universalidade, a própria fraternidade dos serviços. Como é que o assistente social, durante estes valores e da orgânica do setor social, se torna também ele um construtor coletivo destes valores numa sociedade melhor, mais justa e igualitária?